Aqui, pronto, no chat é que pode aparecer. Neste momento estão cá 5 pessoas, estás a ver? Okay. Sempre uma delas sou eu, portanto há mais 4 pontos neste momento a ver. Isto ao início fica assim um bocado lento, mas depois estabiliza e começa a andar normalmente. Uma coisa importante é ter a solução, se começar a fazer um feedback, que é uma coisa brutal. Agora vamos aqui tirar o som. Deixa eu ver como é que está o nosso andar. Está sem som. Opa! Aqui sim, né? Ficaste ainda até aí? Aqui na vossa rede. Eu abaixo um bocado, vamos ver aí. Já não É com o guest este? é, mas ele dá um bocado neste lado. Então, como vês, isto tem um certo delay, que eu já tive aqui há um bocado, isto não é da base. Exato. Eu vou puxar um bocado para ligar antes. Está bem, obrigado. Já veio aqui, como vês, este é aquele delay, vamos pôr um bocado. Vamos ligar lá automaticamente para a cast. Aqui diz, redes pretende permitir que seja detectável por outros PCs. É indiferente. Neste caso, não te aquecem as faces. Portanto, são 11 horas. Se quiseres começar, já estamos em direto mesmo, portanto. E a imagem que está aqui está delay. Tem delay. Ok. Não podes ligar muito. Isso é só para ligar as mensagens que vão chegar aqui que não se cai. Bom dia a todos, ou boa tarde, dependendo do vosso fuso horário. Bem-vindos a esta apresentação da Consumare. O meu nome é Vinay Prangivan, eu estou a trabalhar com a DECO como um perito externo em serviços financeiros. O meu passado ligado à área da defesa do consumidor tem já 15 anos em Portugal e no âmbito da Comissão Europeia. Estive 8 anos como economista na DEC Proteste e depois tive 3 anos na Autoridade Bancária Europeia, que é uma agência da Comissão Europeia sediada em Londres e que é o órgão regulador e supervisor de todo o sistema bancário da União Europeia, dos 28 Estados-membros. E mais recentemente estou de regresso a Portugal e tenho estado a colaborar com a DECO em tudo o que são assuntos relacionados com os serviços financeiros e como tal fui convidado pelo Jorge Morgado a fazer-vos esta apresentação daquilo que são os cartões de pagamento e considero e espero eu que já tenham recebido a apresentação que vamos acompanhar durante esta sessão. Cartões de pagamento naturalmente englobam um conjunto de cartões e aquilo que nós vamos passar nesta apresentação, resumidamente, será uma apresentação do que é que são os cartões de pagamento, resumir um pouco a legislação em vigor em Portugal e na União Europeia, depois caracterizar com um bocado de dados estatísticos o mercado de cartões em Portugal, passar em revista os direitos, os deveres e os cuidados que os utilizadores de cartões devem ter, depois ver um pouco com mais enfoque as características dos cartões de débito e os cartões de crédito, que são na verdade aqueles que mais utilização têm no dia a dia dos consumidores dos serviços financeiros.
Depois entramos num âmbito um pouco mais de tecnologia e apresentamos duas principais inovações que estão a ser introduzidas em Portugal mais recentemente, a nível da União Europeia já há algum tempo, nas tecnologias dos cartões. E depois vamos olhar um pouco para aquilo que a DECO tem feito em Portugal neste âmbito, quais é que foram algumas das ações, algumas das parcerias e as principais reivindicações que a DECO apresentou e que tem estado a acompanhar mais recentemente. Cartões de pagamento são instrumentos de pagamento, como podemos considerar pelo seu nome, que são emitidos por prestadores de serviços de pagamento, os PSPs, designação dada de forma, por forma de legislação, e que são as instituições de crédito, podem ser instituições de pagamento ou instituições de moeda eletrónica que têm de ser autorizadas como tal, seguindo um regulamento comunitário e, neste caso, português. O cartão é uma propriedade do prestador de serviço de pagamento, da PSP, que cede o direito de uso ao respectivo titular através de um contrato. E este contrato é essencial na questão dos direitos e deveres do consumidor. Em regra tem um prazo de validade, aliás tem de ser um prazo de validade, e cada cartão tem indicado nas suas faces precisamente a data de fim da validade do contrato, e em regra não é inferior a um ano. Quais é que são os custos associados mais comuns relacionados com os cartões? As anuidades, ou o preço que se paga para termos esse cartão. Depois temos as outras comissões, que poderão ser, e já vamos ver mais à frente quais é que são as mais comuns nos cartões de débito e de crédito, mas em Portugal existe a obrigatoriedade de os prestadores de serviços de pagamento terem pressários atualizados e disponíveis para consulta, sempre com todos estes custos associados aos cartões. Para que é que servem os cartões de pagamento? Naturalmente, para quem já está mais familiarizado, podemos fazer levantamentos em caixas automáticos, podemos fazer pagamentos em terminais de pagamento, nos comerciantes, nas grandes superfícies, nas gasolineiras, e também fazermos compras através de lojas ou sites na internet. Em Portugal, os cartões de uma rede instituída pela CIBS, no Serviço Interbancário, também que tem a participação de todo o sistema bancário português, permite fazer um conjunto de serviços que noutros Estados-membros não é comum, como por exemplo pagamentos de vários serviços, compra de bilhetes de transportes, pagamento de impostos, transferências interbancárias, e um outro leque de questões, como por exemplo carregamento de telemóveis, carregamento de pagamento de serviços de portagens e por aí diante. Portanto, este sistema que foi instituído em Portugal pela CIBS é extremamente avançado, e as máquinas de terminais de caixas automáticos que são da rede da CIBS permitem de facto fazer este conjunto muito grande de serviços através da utilização dos cartões. Que grandes tipos de cartões é que existem, cartões de pagamento existem em Portugal? Os cartões de débito, os mais comuns, os cartões de crédito também bastante comuns, depois os cartões de pagamento diferido, que são um subtipo dos cartões de crédito, os cartões pré-pagos e depois os cartões duais ou mistos que combinam as características de um cartão de débito e um cartão de crédito. O cartão de débito, já vamos ver com mais detalhe o que é que são, e os cartões de crédito, mas os cartões de débito diferido, só para passarmos um pouco mais rapidamente por eles, porque não são assim tão comuns, um cartão de débito diferido, como o nome indica, permite fazer uma gestão de pagamentos em que o débito vai ser feito numa data posterior do saldo da conta à ordem. Ou seja, é uma espécie de pagamento atrasado
mas que não tem uma vertente de crédito, portanto não terá uma linha de crédito associada, é o cartão que vai debitar a conta à ordem diretamente. Um cartão pré-pago, como o nome indica, é um cartão que tem um saldo que é carregado antecipadamente pelo utilizador e que depois permite fazer pagamentos e levantamentos até ao limite precisamente desse saldo que foi pré-carregado. E o dual ou misto, como eu disse, combina com características de um cartão de débito e um cartão de crédito, e já vamos ver quais é que são estas características mais tarde. De onde vem o saldo? Isto é importante vermos precisamente para percebermos qual é a capacidade que nós vamos ter para a utilização do cartão. Um cartão de débito, o saldo está associado habitualmente a conta à ordem que nos deu acesso ao cartão de débito. Portanto, uma conta à ordem que é contratada num banco, é-nos dado um meio de movimentação dessa conta à ordem, do saldo dessa conta à ordem, que é o cartão de débito. O cartão de crédito, por sua vez, tem associado a ele uma conta cartão. E essa conta cartão, em regra, é considerada uma linha de crédito revolving, que vai nos permitir a utilização regular desse saldo, e já vamos ver como é que ele funciona mais tarde. O débito diferido, como eu dizia, está associado a uma conta à ordem, mas os movimentos são feitos numa data combinada, pré-combinada e posterior à sua utilização. O cartão pré-pago, como eu disse, é um saldo que é carregado antecipadamente, e o dual ou misto combina as funções de débito e de crédito. Olhando agora para a legislação em vigor em Portugal e que está mais direcionada para os cartões de pagamento. Em 2001, o Banco de Portugal lançou um aviso em que definia o que é que são os cartões de débito e de crédito e as condições de utilização. Mais recentemente, em 2009, através de um decreto-lei, o 133/2009, foi transposta para Portugal a Diretiva do Crédito ao Consumo, que vem regulamentar tudo o que são os contratos de crédito e, naturalmente, afetam os cartões de crédito. Também no mesmo ano, o regime jurídico de moeda eletrónica e de pagamentos, a diretiva que se chama Diretiva dos Serviços de Pagamento, PSD, na sigla inglesa, foi transposta através do Decreto-Lei 317/2009. E em 2010 foi feito o Decreto-Lei que proíbe a cobrança de encargos de levantamentos em caixas automáticas. Ou seja, em Portugal não há uma cobrança pelo facto de os utilizadores utilizarem cartões para efetuar levantamentos em caixas automáticas. Noutros Estados-membros esta proibição não existe e é comum haver a cobrança de comissões pelo levantamento de dinheiro, principalmente na utilização de máquinas que não são do serviço de pagamentos que estamos, de quem é que nos emitiu o cartão. Portanto, é um custo que em Portugal não existe. Olhando um pouco mais com detalhe o que é que está definido em cada um dos documentos de que falei, o aviso número 11, como eu disse, define o que é que são os cartões, quais é que são as entidades que podem emitir cartões, quais os direitos e os deveres dos utilizadores e as regras dos contratos. O Decreto-Lei de 2009, 133, que transpôs a Diretiva do Crédito ao Consumo, é uma diretiva extremamente importante para todo o sistema bancário europeu e todo o sistema de crédito europeu, transposto em Portugal, regula de facto as operações de crédito ao consumo, entre as quais os cartões de crédito, quais as informações e a publicidade que devem acompanhar as propostas de crédito e as comunicações de crédito, os deveres que as instituições de crédito e as entidades que fornecem produtos de crédito devem ter na avaliação antecipada de solvabilidade do cliente, define a taxa anual de encargos efetiva global, a TAEG, que é um dos indicadores mais importantes de todo o sistema bancário que nos permite comparar produtos de crédito entre si. Define também o que é o montante total imputado ao consumidor, que é um outro indicador que nos dá uma forma de comparação entre propostas de crédito, porque vai fazer um cálculo final de quanto é que vai custar aquela proposta de crédito no final do prazo, e introduziu em Portugal, foi uma iniciativa portuguesa que noutros Estados-membros não existe,
que foi a introdução de um limite às taxas de juros aplicadas nos contratos de crédito. E já vamos ver como é que isto funciona, mas basicamente foi considerado que deveria haver um travão para que os consumidores não fossem atacados, vamos pôr assim, com taxas de juros que fossem predatórias, para não haver aquilo que se chama a usura, num termo mais legalístico. Portanto, foi instituído os limites às taxas de juros através do limite ATAEG. O Decreto-Lei que transpôs a Diretiva dos Serviços de Pagamento, por sua vez, a Decreto-Lei 317 de 2009, fala de facto do acesso à atividade dos serviços de pagamento, quais as regras de informação e publicidade, direitos e deveres de utilizadores, as responsabilidades pelos movimentos antes da comunicação do ocorrido ao emissor, que, enquanto estiver a vigor esta diretiva e este regulamento em Portugal, é de 150 euros, ou seja, se eu detectar que me foi roubado um cartão, ou que eu perdi o cartão, ou que há uma fraude com o meu cartão, até ao momento em que eu comunico isto ao meu prestador de serviço de pagamento, a quem me forneceu o cartão, só posso ser responsabilizado por qualquer movimentação até ao momento da comunicação, até ao máximo de 150 euros. Depois são naturalmente feitas as regras dos contratos, as datas das operações, os limites e os acessos a meios de resolução de litígios. O Decreto-Lei 3 de 2010, como eu disse, e basicamente é muito curto, proíbe a cobrança de quaisquer encargos pelos levantamentos nas caixas automáticas. A nível europeu, o Regulamento 924 de 2009 é muito importante porque estabelece as regras relativas aos pagamentos transfronteiriços na comunidade, e temos aqui a falar de transferências, principalmente. E porquê é que isto é relevante para os cartões de pagamento? Porque é permitido fazer hoje em dia, através do home banking, através de terminais de pagamento, transferências com a utilização do IBAN ou de um BIC. São dois termos que têm a ver com os códigos das contas de destino. O facto de haver regras de pagamentos transfronteiriços faz com que também, ao efetuar estas transferências com os cartões, se apliquem as mesmas regras, daí a importância deste regulamento. A Diretiva 2007-64, a primeira PSD, Payment Services Directive, ou Diretiva de Serviços de Pagamento, é, como eu disse, o grande diploma que rege todos os serviços de pagamento a nível comunitário. Depois disso, em 2015, foi publicado o regulamento relativo às taxas de intercâmbio aplicáveis às operações de pagamento. Já vamos ver o que é que isto é. Chama-se Interchange Fee Regulation, IFR, e agora recentemente também foi finalmente acordada e está em fase de transposição a nível da União Europeia a nova Diretiva dos Serviços de Pagamento, a PSD2, que tem muitas alterações, mas que em Portugal ainda está por transpor. A data limite de transposição era de janeiro, mas em Portugal, infelizmente, ainda estamos a discutir a nível do Parlamento algumas das disposições que estão apresentadas na versão portuguesa. Detalhadamente um pouco, o regulamento do intercâmbio, o que é que vem dizer de relevante? Limita as taxas cobradas pelas operações de cartões. Nos cartões de débito, o máximo que pode ser cobrado ao comerciante é de 0,2% do valor da operação. Portanto, isto é um máximo, não quer dizer que não possa ser menos, mas é o máximo, é 0,2%. Isto veio claramente mexer com o mercado, porque havia algumas marcas de cartões que cobravam valores bem superiores a isto. Daí que alguns comerciantes optassem por restringir pagamentos com cartões ou até restringir pagamentos com determinada rede de cartões. Depois, com os cartões de crédito, o limite instituído é de 0,3%. Houve várias situações antes disto em que comerciantes não aceitavam pagamentos de cartões de crédito precisamente porque lhes cobravam imenso, a Visa ou a Mastercard cobravam imenso por utilização de parte do comerciante pela aceitação deste tipo de pagamentos.
Agora, com esta limitação, a coisa ficou bastante mais linear e mais favorável para, no fim do dia, para o consumidor, porque pode usar qualquer meio de pagamento e o comerciante não irá pagar grandes taxas por causa disso. A diretiva PSD2, como eu disse, vem mexer muito com o mercado de cartões a nível europeu, olhando para o consumidor numa perspectiva mais imediata. Um dos grandes impactos é que aquela responsabilidade de que eu falei há pouco, dos 150 euros até à comunicação, do movimento até 150 euros, até à comunicação de furto, roubo ou perda do cartão ou de fraude, vai ser reduzida até para 50 euros, o que é muito bom para o consumidor, porque a sua responsabilidade claramente é reduzida a 1/3 do valor que era antecipado anteriormente, o que é muito bom para o consumidor. Mas há um outro aspecto, e é um aspecto muito complicado, e que poderemos depois numa outra apresentação falar sobre isso, é a introdução de 2 novos serviços que poderão competir ou trabalhar em conjunto com o sistema bancário, que são os serviços de informação sobre contas e os serviços de iniciação de pagamentos. Portanto, estas duas entidades, que esta diretiva vai permitir que possam entrar no mercado, não são entidades obrigatoriamente bancárias, são instituições que vão só fornecer ou serviços de informação de pagamentos, ou de contas, aliás, ou serviços de iniciação de pagamentos. Portanto, são duas entidades que poderão ser totalmente fora do sistema bancário, mas que são autorizadas de acordo com as regras desta diretiva e que poderão trabalhar em concorrência ou em parceria com os bancos neste mercado. Mas isto é algo que poderemos desenvolver numa outra apresentação. Olhando agora para o mercado português e para a evolução do sistema bancário e do sistema dos cartões em Portugal. O número de instituições de pagamento, que são autorizadas, como eu disse, através da diretiva do serviço de pagamento, tem vindo a subir, especialmente depois da crise de 2008-2009. Isto tem a ver também com o impacto e a antecipação da nova diretiva, em que os novos serviços vão ser extremamente competitivos. Portanto, instituições de pagamento autorizadas em Portugal em 2016, e é o último dado que nós temos acesso através das estatísticas do Banco de Portugal, eram 526 instituições de pagamento autorizadas em Portugal. Para termos um contraponto, em 2009 eram só 194, portanto temos aqui uma evolução extremamente íngreme, de um incremento enorme de mais do dobro de instituições que são autorizadas como instituições de pagamento. Olhando para o número de cartões emitidos, e há aqui um aspecto muito importante para verificarmos, que há uma evolução de crescimento grande de cartões de débito, as barras azul no quadro, comparando com alguma redução, até alguma estabilidade no número de cartões de crédito disponibilizados entre 2005 e 2016. Esta evolução dos cartões de débito, especialmente entre 2012 e 2016, mostra que há um desvio da utilização dos cartões de crédito para a utilização dos cartões de débito. Isto tem a ver um pouco com a questão dos efeitos da crise em Portugal, o que fez com que as pessoas se assustassem com os aspectos do sobreendividamento, e que nós, através dos nossos gabinetes de apoio e do nosso serviço de apoio ao sobreendividado, temos acompanhado com muito afinco, temos verificado que há uma clara consciência, e nós temos alertado também para isso com os nossos comunicados, de uma utilização mais racional dos cartões de crédito. Também o facto de ter havido uma limitação das taxas de juro, como vamos ver mais tarde, através da imposição na diretiva, da transposição da diretiva do crédito ao consumo, como eu referi, também terá levado um pouco ao desvio do fornecimento de cartões de crédito por parte das instituições bancárias e instituições de pagamento para um maior foco nos cartões de débito. Não vamos aqui entrar, eu apresentei isto na vossa apresentação precisamente para terem um pouco mais de informação, não vou entrar em detalhe nesta avaliação. Uma coisa que é importante vermos é, aqui nas transações por instrumentos de pagamento,
uma coisa que é importante vermos é a evolução extremamente diminuta, de diminuição do valor de cheques emitidos em Portugal entre 2005 e 2016, a barra a vermelho no gráfico que tem à vossa frente, que claramente tem vindo a diminuir de forma abrupta, podemos até dizer, em comparação com a evolução positiva e sustentada das transações com cartões. Isto porquê? Porque em Portugal está em desuso a utilização de cheques. Há um claro incentivo para que este meio de pagamento seja posto de parte e não temos esses dados aqui, mas claramente há uma menor utilização de cheques por parte de consumidores particulares. A utilização de cheques por parte de empresas ainda se mantém, mas a nível de particulares há uma clara diminuição, e isto porque o cheque, o sistema de compensação, toda a utilização do cheque, o papel, por aí adiante, é considerado um meio ultrapassado, se podemos assim utilizar o termo, em face às evoluções tecnológicas que nos permitem utilizar os pagamentos com cartões. Daí a relevância deste tema para esta apresentação, porque claramente há um incentivo à utilização de cartões mais forte por parte dos consumidores em Portugal e a nível europeu. Só uma parte, dos 28 Estados-membros, aquele Estado-membro europeu que ainda tem uma utilização efetiva de cheques mais forte é a França. Todos os outros, o cheque já é um meio de pagamento residual. Mais uns dados que são importantes para vos mostrar como é que é o cenário português, transações em 1.000 milhões de euros. Como podemos ver, levantamentos em caixas automáticos em 2016 foram 30 mil milhões de euros. Porquê? Porque não se paga, porque se pagasse possivelmente estes levantamentos seriam ou menores ou em menor número. Os depósitos que as máquinas já permitem fazer em cada banco também estão em crescimento e já rondam os 6 mil milhões de euros. As transações são enormes, como já vimos, e depois podemos ver aqui que há já uma panóplia de utilização de cartões estrangeiros em caixas portugueses e cartões portugueses em terminais estrangeiros. Portanto, já há aqui uma interligação. E porquê? Porque os regulamentos europeus também dizem que levantamentos em euro em qualquer Estado que tenha aderido à moeda única, portanto toda a zona euro, qualquer levantamento deve cumprir o mesmo custo que cumpriria no seu país. Portanto, em Portugal é zero. Portanto, se eu levantar euros em Espanha, pago zero, o que me permite utilizar o cartão de débito português em qualquer Estado-membro da zona euro com o mesmo custo, o que é ótimo. Olhando agora então rapidamente para os direitos e os deveres dos titulares de cartões. Naturalmente aquilo que nos interessa como organismos de defesa do consumidor, quais é que são os direitos dos utilizadores de cartões, ou dos titulares? Direito a uma informação pré-contratual, que todas as instituições são obrigadas a dar, direito à informação do contrato na altura em que eu estou a assinar o contrato. Depois, durante a vigência do contrato, também tenho direito à informação, através do extrato de utilização, através de alterações de pressário, informação e o alerta se houver operações não autorizadas. Isto é muito comum. Se por acaso algum cartão for apanhado por uma fraude, existem serviços de rastreio que telefonam ao utilizador ou enviam um e-mail a dizer: o seu cartão foi utilizado para esta transação, confirme se a efetuou de facto. Se o consumidor reparar que é uma fraude, então deve, e como eu disse anteriormente, tem ao seu dispor a faculdade de comunicar ao emitente do cartão que há uma fraude ou uma perda e, por aí, limitar logo a sua responsabilidade. Direito à denúncia, caso se verifique que de facto há uma alteração contratual que não lhe interessa ou que se encontrou um cartão melhor. E depois a reclamar e a ter um mecanismo de resolução alternativas de litígios, não só através dos tribunais ou do próprio banco, mas existem outros meios de alternativos de resolução. Os deveres, naturalmente, devemos analisar as informações dos contratos antes de os assinar. Também é a nossa responsabilidade como consumidores fazermos uma análise
bem feita, aprofundada, para que depois não haja uma situação em que tenhamos uma situação inesperada porque não lemos como deve ser. Devemos ter uma utilização responsável do cartão, e já vamos ver como é que isso se faz, e devemos, como eu disse, e mais uma vez reforço, comunicar um extravio, um roubo ou uma apropriação abusiva do cartão. Cuidados a ter na utilização. A confidencialidade do código quando o estamos a utilizar, quer num caixa automático em levantamentos, quer num terminal de pagamentos, quando estamos a digitar o código, devemos ter o cuidado de olhar à volta, ver se não está ninguém, olhar para os nossos dedos, para o terminal, tentar tapar um pouco com o corpo, com a mão até, para que ninguém veja qual é o nosso código. Guardar o cartão sempre em local seguro e que não seja fácil alguém apropriar-se dele. Quando estamos a fazer um pagamento, por exemplo, num restaurante, terem atenção se ninguém leva o cartão para outro sítio para efetuar o pagamento, se o fazem à nossa frente. Isto é muito importante para que não haja clonagem de cartões. Tecnologias hoje em dia permitem fazer essas clonagens e se nós não estivermos atentos poderão fazê-lo. Confirmar o pagamento, verificar que a operação é feita só uma única vez, não seja repetida, porque lá está, poderá ter sido feita uma clonagem. Pedir um talão do pagamento e confirmar mais tarde nos movimentos do extrato para verificar realmente se a montante estava certo, se não foi feito em duplicado, e por fim, se houver um movimento que não foi feito por nós, ou se é abusivo, comunicar ao emitente do cartão imediatamente para que possa ser resolvido. Se houver problemas, o que é que podemos fazer? Se eu detectar que há uma despesa que não foi feita por mim, devo informar o banco, preferencialmente por escrito, por e-mail, por uma carta, e logo dar a indicação onde é que foi feito o movimento, qual é o montante, para que depois possa ser averiguado e o banco ou o emitente do cartão possa de facto resolver esse problema. Caso haja um furto, um roubo, uma falsificação, devemos informar de imediato, reforço, já disse isto umas quantas vezes, para que depois a nossa responsabilidade seja limitada até o tal montante, por enquanto 150 € em Portugal. E depois, como eu disse, quando a entrada em vigor da nova diretiva, que se presume em Portugal será transposta até meados deste ano, a diminuição desse montante passará para os 50 €. Uma das formas em Portugal que existe de fazer compras seguras é através de uma aplicação desenvolvida pela Cibos, que se chama MBNet, Multibanco Net. É um cartão virtual desenvolvido pela Cibos com base num cartão que já exista, ou seja, se eu tenho um cartão de débito ou um cartão de crédito, posso através da aplicação, quer através de uma caixa automática ou do home banking, gerar um cartão MBNet. E qual é a vantagem? O cartão virtual que vai ser gerado tem um código próprio, tem uma data de validade própria, que é permitido para apenas uma utilização ou para uma utilização cujos limites sou eu, como utilizador, que vou definir. Qual é a vantagem? Não há grandes perigos de roubo de informação, porque o cartão é virtual, criado dentro da rede MBNet. Portanto, eu posso fazer compras na internet, seguras, porque a responsabilidade e o perigo vai estar limitado àquele cartão virtual e não ao meu cartão original, cujo limite de crédito será muito maior. Portanto, é uma das grandes formas de seguras em Portugal de fazer este tipo de utilização e é um sistema muito importante criado pela Cibos. Vamos então agora entrar num pouco mais de detalhe entre cartões de débito e cartões de crédito, os dois grandes cartões utilizados em Portugal. Os cartões de débito são os mais simples de explicar, são um meio de movimentação fornecido habitualmente pelos bancos associados à conta à ordem e que permitem fazer um conjunto de operações, como eu já disse, levantar dinheiro, fazer pagamentos, consultas de movimentos e dependendo da rede, como eu disse, a rede multibanco em Portugal é muito desenvolvida, permite realizar transferências, pagamentos, compras, pagar impostos e por aí adiante. Os movimentos dos cartões de débito afetam diretamente o saldo da conta à ordem associada, o que nos pode dizer que
eu posso movimentar até ao limite do dinheiro que tenho na conta à ordem. Em regra é assim que funciona, naturalmente há aqui pequenas particularidades, como por exemplo em momentos em que há uma situação offline, mas isso são particularidades. Mas em regra é assim que funciona, eu tenho um saldo, vamos assumir, de 1000 euros na conta à ordem, eu posso usar um cartão de débito para movimentos até os 1000 euros que tenho na conta à ordem. O saldo vai sendo diminuído e a partir do momento em que chega ao movimento zero, ponto, já não posso usar mais o cartão de débito para pagamentos ou levantamentos. Aquilo que nós temos visto no custo principal associado aos cartões de débito, que são as anuidades, a anuidade média dos cartões de débito em 2017, no final de 2017, rondava os 17 euros, o que é um custo altíssimo, tendo em conta a realidade portuguesa, em que se tivermos em conta, por exemplo, o salário mínimo nacional, que ronda os 600 euros, ter um cartão de débito que só por si custa 17 euros por ano é um valor, na nossa opinião, absurdo. Temos verificado que há um aumento gradual das comissões todas do sistema bancário, especialmente no caso associado às contas à ordem, e, por exemplo, as anuidades têm registrado um aumento médio, registraram no ano passado um aumento médio de 7%. Nos cartões de crédito mais complexos, têm associado a eles, como eu já disse, um limite de crédito, ou um plafond de crédito, que é previamente contratado, portanto a instituição de crédito que nos vai, ou a instituição de pagamento que nos vai fornecer o cartão, vai nos propor, ou nós vamos negociar um limite de crédito associado àquele cartão, e que deverá ser pago depois, nas datas acordadas com o emitente. Permite, como disse, efetuar levantamentos, efetuar pagamentos, e por aí adiante. Atenção aos levantamentos. Um levantamento efetuado com um cartão de crédito é levantamento feito na conta cartão e não na conta a débito, não a conta à ordem, se estiver associado ao cartão. Isto quer dizer que estamos a utilizar já o saldo do plafond de crédito que nos é concedido. E este é um dos grandes problemas, que se chama o cash advance, porque há muitos consumidores que não têm essa noção. Acham que estão a fazer um levantamento numa caixa automática e que estão a tirar dinheiro da conta à ordem associada ao cartão de crédito, o que não é verdade. E qual é o problema disto? É que se utilizam a vertente de crédito associada ao cartão, vão incorrer em juros precisamente pelos levantamentos que estão a fazer também. Não só os pagamentos das compras que façam, mas também pelos levantamentos que estão a fazer. Além, e já vamos ver, além das comissões que são cobradas pela facilidade do levantamento de caixa advance nas caixas automáticas. Existem diferentes tipos de cartões de crédito, podem ser classificados entre Classic, Silver, Gold. Estes termos têm a ver com, por um lado, os limites de crédito associados, portanto, quanto mais altos os limites de crédito, mais complexos os cartões, portanto, terão já a categoria Gold, Platinum, Exclusive, por aí adiante, mas também pelos pacotes de serviços associados a um cartão de crédito. Os cartões de crédito permitem ter, por exemplo, um seguro de viagens, um seguro de acidentes pessoais, poderão ter um seguro de saúde até, poderão ter um vasto leque de serviços associados, ou seja, quanto mais caro o cartão, quanto mais alto o plafond, mais conjunto de seguros ou serviços associados poderá ter. Daí que as anuidades dos cartões Gold, Platinum são muito mais altas do que os cartões Classic ou Silver. As anuidades, comparando com os cartões de crédito, são bastante mais altas e não trazemos aqui valores porque eles variam consoante a categoria do cartão. Quais os tipos de comissões associadas aos cartões débito e de crédito? Custos com o cartão e comuns aos dois cartões. As anuidades, custos com a substituição do cartão e depois, para os cartões de débito, produção urgente ou um novo PIN. E no caso do cartão de crédito, por exemplo, a recuperação de valores em dívida, isto tem a ver com a vertente de crédito do cartão. Custos com as operações comuns aos dois cartões. Operações de pagamento abrangidas pelo regulamento SEPA, operações de pagamentos não abrangidas pelo regulamento SEPA. O regulamento SEPA era aquele regulamento de que eu falei há pouco, que permite que haja regras comuns nos pagamentos transfronteiriços na zona euro. Depois, no caso dos cartões de débito, levantamentos a débito, estes custos existem se forem fora da rede SEPA.
No caso dos cartões de crédito, o cash advance, que não está dentro do regulamento SEPA, daí que qualquer levantamento com base no saldo da conta cartão terá o seu custo por parte do emitente. Depois também comum documentação, emissão de segundas vias de extrato, outros documentos associados à movimentação dos cartões que são cobrados pelos bancos ou pelas instituições de pagamento. No caso do cartão de crédito, é importante ver como é que um consumidor pode fazer a escolha entre diferentes cartões de crédito. A principal pergunta que se deve fazer é se vai utilizar a vertente de crédito do cartão. Se a resposta for não, vai pagar sempre o saldo total da utilização, então o que importa saber aqui é qual é o preço do cartão e se há ou não um programa de retorno. Ou seja, é escolher o cartão que tenha a anuidade 0 ou a anuidade mais baixa das opções que estamos a ter em conta. E se há um programa de cashback ou de retorno associado. Isto, por exemplo, só para darmos o exemplo, o cartão de crédito que nós, DECO, associamos, já mais tarde já vou mostrar, tem uma particularidade que nos permite receber de volta 1% dos montantes que nós utilizamos do cartão em 6 meses. Ou seja, não só o cartão não tem uma anuidade, como ao mesmo tempo me dá, como consumidor, pela utilização regular, o retorno de 1% das compras que eu faço. Portanto, eu ao custo do cartão, que é 0, ainda vou descontar o valor de 1% de retorno. Portanto, este é o critério, devem ser os critérios de comparação para quem vai fazer a utilização de cartão sem a vertente do crédito. No entanto, se olharmos para o outro lado, sim, vou fazer a utilização da vertente do crédito, portanto não vou pagar sempre a totalidade do saldo nas datas do pagamento, então naturalmente o que nos interessa aqui é o preço do crédito, que é através da taxa de juros aplicada na utilização do saldo da conta cartão. Em Portugal, essa comparação é feita através da TAEG e eu comparo as diferentes propostas e vejo qual é a que tem a TAEG mais baixa e também o outro indicador de que eu falei há pouco, o montante total imputado ao consumidor, o MTIC, mais baixo. Isto é importante porque eu tenho em Portugal 2 indicadores que me dizem logo à cabeça e a TAEG incorpora o valor da anuidade, o valor das comissões associadas à emissão do cartão e por conseguinte, e também uma simulação com uma utilização de crédito, portanto eu consigo ver para um cenário em concreto qual é o custo de todo aquele cartão, quer a anuidade, quer outras comissões, quer a utilização do crédito, qual é o cartão que me dá o melhor preço, através da TAEG mais baixa. E por fim, naturalmente, consultar aquilo que em Portugal também está instituído, que é a ficha de informação normalizada, uma ficha pré-contratual que me permite saber precisamente toda esta informação através de um documento standardizado, igual em todas as instituições de pagamento e que passa em resumo por todas as categorias e que são todas iguais e com as mesmas sequências em todos os bancos e instituições de pagamento, para que eu possa comparar através de 3 ou 4 ou 5 propostas, todas elas iguais, ver as informações da TAEG, as regras de adesão ao cartão, o montante total imputado ao consumidor, todas as informações são obrigatórias na FIN. Portanto, para quem vai utilizar a vertente do crédito num cartão de crédito, a escolha passa por consultar a FIN e verificar a TAEG e o MTIC e a escolha é pelo mais baixo destes indicadores. Como é feito o cálculo da TAEG nos cartões? Regulado, como eu disse, através do Decreto-Lei 133/2009 em Portugal, a transposição da Diretiva do Crédito ao Consumo. A fórmula da TAEG é uma fórmula de fluxos que está no documento, eu não trouxe para aqui porque é uma fórmula matemática, que leva em conta um fluxo de entrada de capital, que é o crédito concedido, e o fluxo dos reembolsos ou das prestações pagas numa simulação de 12 meses e que te leva também em conta o desconto da comissão, dos impostos, dos encargos suportados e, caso haja, um programa de reembolsos, ou seja, tudo isto será levado em conta num cenário standardizado e que permite ver qual é que será de facto a TAEG mais competitiva de entre as opções disponíveis. Como eu disse, a TAEG engloba as anuidades, os juros num cenário de utilização
com base na taxa anual nominal, outras comissões que são obrigatórias, não estamos aqui a falar de comissões eventuais, estamos a falar das comissões obrigatórias na contratação do cartão, e os impostos associados, como o imposto de selo cobrado pelo Governo, e também o imposto de abertura de crédito. Portanto, todo este cenário é feito, calculado numa fórmula de fluxos e no fim é dado um indicador que é a TAEG. Como eu disse também, em Portugal, na transposição da diretiva, foi instituído um limite às taxas de juros máximas nos diferentes tipos de crédito ao consumo em Portugal. Atenção que só ao crédito de consumo e não ao crédito à habitação, nem ao crédito à compra de imóveis. Portanto, o Decreto-Lei 42/2013 veio alterar o primeiro regime que foi introduzido em 2009, e o que é feito atualmente para estabelecer-se os limites? É calculada a média das TAEGs praticadas no mercado de cada um dos diferentes tipos, e já vamos ver quais são os subtipos do crédito ao consumo em Portugal, e é calculada a média do trimestre anterior, depois é acrescido um quarto, portanto 25%, e então é feita a limitação com base nesse valor, e além disso é aplicado um segundo critério, que é a TAEG de cada um dos subtipos não pode ultrapassar a média da totalidade dos contratos de crédito geral, acrescida de 50%. E estas TAEGs máximas são publicadas trimestralmente, ou seja, estão em vigor para o próximo trimestre, e são publicadas trimestralmente pelo Banco de Portugal. Nesta fotografia daquilo que está publicado pelo Banco de Portugal, podemos ver os subtipos associados, criados em Portugal. Temos os mais caros, os cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidade de descoberto, que têm para o segundo trimestre de 2018 a taxa anual efetiva de encargo global máxima permitida de 15,9%, que é igual também para as ultrapassagens de crédito. Depois temos os diferentes créditos associados aos automóveis, portanto, a alocação financeira ou ALD para novos com 5%, a alocação financeira ou ALD para usados 6,1%, depois os créditos com reserva de propriedade ou outro tipo de créditos para carros novos 9,7% e para carros usados 12,2%. Por último, o crédito pessoal, se tiver uma finalidade específica de educação, saúde, aplicação de energias renováveis ou alocação financeira de equipamentos, tem um limite máximo de 5,6%. Se forem outros créditos pessoais sem finalidade específica, 13,4%. Estas limitações são essenciais para o consumidor em Portugal, protegem o seu interesse e vêm afastar e afastaram do mercado português entidades que eram claramente predatórias, que usavam as situações mais complicadas da vida dos consumidores para fornecerem contratos de crédito com taxas abusivas e que eram absurdas, e a DECO congratula-se porque em Portugal foi feita a introdução deste regime e nós contribuímos para a sua correção, como eu disse, em 2013, para um regime mais correto. E agora podemos ver qual é que foi o efeito em alguns dos tipos de crédito, qual é que foi o efeito da introdução desta limitação ao longo dos últimos 4 anos. Podemos ver que, por exemplo, nos cartões de crédito, que é aquele tema que nós estamos a falar hoje, a taxa de juros efetiva global mais alta permitida baixou de 25,4% em 2013 para os 15,9% de que falei há pouco, que vai estar em vigor no segundo trimestre de 2018 em Portugal. E podemos ver que há uma quebra e uma queda também nos créditos pessoais sem finalidade específica ou ainda também nos créditos auto ao longo deste tempo. Portanto, para os consumidores portugueses, a introdução destas limitações foi extremamente positiva,
porque os produtos de crédito passaram a ser mais ajustados, mais corretos e menos caros para o consumidor em Portugal. Perguntam sempre, e os consumidores em Portugal perguntam-nos muitas vezes, deve recorrer ao cartão de crédito, ao crédito associado ao cartão, considerando as outras opções que existem no mercado? Bom, é muito fácil contratar um cartão de crédito, ainda é muito fácil e é muito rápido utilizar o cartão. Portanto, qualquer pagamento num site, numa loja, eu posso fazer pagamentos, é muito rápido, não tenho que estar a assinar um pedido de crédito, não tenho de estar a fazer uma análise de solvabilidade cada vez que eu quero utilizar o crédito e por aí adiante. Nesse aspecto é claramente mais rápido. No entanto, e como vimos, as TAEGs são mais altas. Logo aí podemos dizer que o custo do crédito do cartão é mais caro do que as outras opções. No entanto, e este cálculo pode ser feito caso a caso, há situações em que o cartão de crédito acaba por ser mais vantajoso, utilizando o crédito responsável, é mais vantajoso do que, por exemplo, um crédito pessoal sem finalidade específica. Porquê? Porque estamos a falar de utilização em prazos mais curtos e para montantes mais baixos. O que quer dizer que eu, através de um pagamento mais rápido, posso limpar, se quisermos dizer, o crédito que eu já utilizei. Portanto, poderá ser mais interessante, apesar de ter uma taxa de juros mais alta, poderá ser mais interessante precisamente pelos custos iniciais associados à contratação de um crédito pessoal, puro e duro, sem finalidade específica, por exemplo, num banco. Aqui, como eu disse, pesam, nos casos dos créditos pessoais, pesam os custos iniciais, os impostos, a burocracia e eventualmente os seguros exigidos na contratação de um crédito pessoal sem finalidade específica em um banco. Mas lá está, em Portugal a comparação é feita sempre com base nos indicadores que nos permitem fazer a comparação, que são a TAEG e o MTIC, que permitem comparar produtos dentro do mesmo tipo de utilização. Agora vamos para a parte da inovação de novas tecnologias que estão a ser introduzidas gradualmente a nível europeu e em Portugal também. Um dos aspectos mais comuns são os cartões com a tecnologia Near Field Communications, o NFC, que também designados por cartões contactless. Porquê contactless? Porque permitem, através da aproximação do cartão de um terminal de pagamento, sem a introdução do cartão e a digitalização de um PIN, só com a aproximação, fazer um pagamento. Isto é uma tecnologia que é recente, que já existe também em terminais de telemóveis, os smartphones já têm, computadores já têm esta tecnologia, máquinas de impressão já têm esta tecnologia, portanto já existem vários equipamentos que têm esta aplicação do NFC. No caso dos cartões, a identificação de um cartão e de um terminal de pagamento é feita através desses dois símbolos que estão aí na vossa apresentação, na página 30, que são uma espécie de radar, um símbolo de um radar, que identificam os cartões e os terminais de pagamento que já têm esta tecnologia associada. O que é que pode fazer? O que é que permite fazer? Como eu disse, é só um pagamento através de uma aproximação, estamos a falar de 3, 4 centímetros da aproximação do TPA, e é um pagamento muito rápido. Enquanto que a introdução do cartão no terminal, a digitalização do código, a confirmação de valor, a digitalização de código e depois a saída do recibo, é óbvio que estamos a falar de rapidez, de uma questão relativa, mas enquanto que isto poderia demorar os seus 20, 30 segundos, ou um pouco mais, mas 20, 30 segundos em regra, este pagamento agora, com a tecnologia NFC, demora 5 segundos, 10 segundos no máximo. E nos dias que correm, como nós sabemos, a vantagem do tempo, a pressa, tudo o que é redutor do tempo despendido é considerado benéfico. Agora, devido às questões associadas a potenciais fraudes, quais é que são as características destes pagamentos? Há limitações impostas precisamente para a utilização desta tecnologia numa ótica da proteção dos interesses dos utilizadores. Em Portugal, geralmente, os pagamentos com estes cartões
só são permitidos pagamentos até ao máximo de 20 euros por transação e até ao máximo de 60 euros por dia. Ou seja, são 3 pagamentos de 20 euros, se quisermos assim dizer. O objetivo disto é proteger para que não haja, caso haja o furto de um cartão, para que não haja movimentação acima destes valores até que o cliente ou o detentor do cartão de facto se dê conta e reporte o furto ou o extravio do cartão ao seu emitente. Agora, em termos de fraudes, alguns países europeus têm questionado se de facto não haverá a possibilidade de haver este tipo de fraudes. Algumas apps telemóveis ou algumas entidades dizem que é possível fazer ou ter numa mala, imaginemos, num transporte público, alguém que tenha um TPA, um terminal de pagamentos, com esta tecnologia e que vai passar ao pé da nossa carteira e que vai efetuar um pagamento. Ou com uma app, com o telemóvel, aproxima-se da nossa carteira e tem que se aproximar muito, como eu disse, 20 centímetros, eventualmente 10 centímetros até, da nossa carteira para extrair um pagamento. No entanto, há aqui um pormenor. Estamos precisamente a falar de pagamentos e não de transferência de dinheiro de uma conta para a outra. Ao ser feito um pagamento, o cartão vai registar que foi feito um pagamento para uma determinada entidade. Portanto, ao nós verificarmos no nosso extrato que de facto houve 1 ou 2 ou 3 pagamentos que foram feitos sem o nosso conhecimento, nós reportamos isso ao nosso emitente, identificamos no nosso extrato quais é que são os tais pagamentos que foram feitos de forma abusiva e entra em campo, de facto, a responsabilidade, como eu dizia, e o dever da entidade emitente de averiguar quais é que são estes pagamentos e a sua correção. Em Portugal, até ao momento, não temos conhecimento de nenhuma fraude deste tipo nos cartões contactless. Não há uma grande utilização ainda permitida dos cartões contactless em Portugal. As grandes superfícies de hipermercados e supermercados já têm, algumas das gasolineiras também já têm e devagar alguns comerciantes já começam a introduzir este tipo de pagamentos. Noutros Estados-membros isto está muito avançado, no Reino Unido, por exemplo, isto é banal, é muito comum numa cidade como Londres, em Bruxelas também já é bastante comum, portanto, gradualmente isto será tornado comum e de utilização regular na maioria dos Estados-membros da União Europeia. Outro tipo de inovação são os cartões de pagamento internacionais. Eu tenho aí uma fotografia de um cartão que está muito na moda, o cartão Revolut. Este cartão é um cartão pré-pago que é associado, pode ser associado à Mastercard ou à Visa e que permite transferir fundos, efetuar levantamentos e pagamentos no estrangeiro. Isto é para quem viaja muito a trabalho ou a nível pessoal e que não quer incorrer nas despesas de conversão, taxas de câmbio, cobradas pelos bancos. Portanto, este cartão é um cartão que eu posso contratar, carrego, imaginemos, vou viajar, carrego, sei lá, 500 euros, e quando for para um país que não seja, por exemplo, da zona euro, posso usar este cartão e a própria rede tem negociado um conjunto de taxas de câmbio que são mais favoráveis do que as cobradas pelos bancos ou pelo emitente do cartão, e não há, ou são comissões muito baixas, ou não há de todo comissões que são cobradas habitualmente pelos emitentes de cartões normais, os cartões de crédito ou os cartões de débito da rede bancária ou da rede dos institutos de pagamento. Portanto, tem uma série de vantagens que são mais competitivos do que os cartões de crédito ou débito normais. No entanto, há um conjunto de limitações para as contas gratuitas. Por exemplo, no caso do Revolut, é muito limitador, só permite pagamentos até 200 euros por mês para quem tenha uma conta gratuita. Quem tem uma conta premium, que tem um custo, se não me engano, na casa dos 9 euros anuais ou mensais, já não me recordo ao certo, mas tem um custo reduzido, já tem um limite de utilização bem superior e já permite fazer uma utilização muito mais interessante. Agora, são cartões que são novos, nós, DECO, estamos a analisar as suas virtudes e os seus problemas.
e iremos, de certo, integrar num estudo mais tarde para comparar as suas vantagens com os cartões comuns de que falei. Agora, por fim, para finalizar, aquilo que são as intervenções e ações da DECO, e de uma forma um pouco cronológica, passando em revista apenas algumas, fizemos muitas ações ao longo do tempo, mas apenas algumas que são relevantes porque de facto mexeram com o mercado. Em 93 fizemos um grande estudo na altura e de facto considerámos que estava na altura de mexermos a nível de judicial e lançámos 2 ações em tribunal no âmbito de cartões, porque não se aplicava uma diretiva comunitária na altura, de 85, e achámos que deveríamos reportar isso e fizemos-lo através dos tribunais. Em 96, numa espécie de seguimento, depois de uma avaliação de mais de 70 cartões, começámos a nossa batalha contra aquilo que nós identificámos como as cláusulas abusivas nos contratos de cartões, de crédito especialmente, e em 98 lançámos a primeira grande ação judicial contra entidades emitentes de cartões para a proibição destas cláusulas que nós considerávamos abusivas e que fizemos essa análise e tínhamos como base uma análise enorme de 76 contratos de mais de 110 cartões. Em 2002, já mais recentemente, fizemos uma ação de nos opormos ao movimento que os sindicatos bancários tinham lançado, que queriam bloquear a utilização dos caixas automáticos pelos consumidores. Nós opusemos-nos a essa intenção dos sindicatos bancários porque, claramente, na ótica da defesa dos interesses dos consumidores, a não utilização de caixas automáticos era um grave entrave à sua vida normal como clientes bancários e como consumidores em geral. Em 2003 fizemos mais ações judiciais para, no âmbito das cláusulas abusivas nos contratos, para de facto eliminarmos esta utilização e considerar nulas a aplicação dessas cláusulas e depois de já termos verificado que algumas cláusulas já tinham sido identificadas e como nulas, havia ainda um banco que considerava que ainda deveria aplicar estas cláusulas e nós então fizemos um requerimento a pedir a anulação dessas cláusulas e uma condenação a esse banco. Isto a nível histórico. Mais recentemente, aquilo que a DECO tem feito como reivindicações e preocupações que temos manifestado, a subida galopante das comissões bancárias em geral, as comissões, por exemplo, de manutenção de conta, a comissão de cobrança de prestação e a comissão, como eu disse, das anuidades dos cartões de débito, um meio essencial para a movimentação do dinheiro que está numa conta à ordem que o banco tem do seu lado, ou seja, um consumidor deposita o dinheiro numa conta que dá ao banco fundos para eles fazerem a sua vida como instituição de crédito nas suas aplicações e o retorno à economia através da concessão de crédito, mas o banco cobra comissões para guardar o dinheiro através da cobrança de comissões de manutenção de conta, peço desculpa, através da comissão da anuidade de um meio de movimentação do dinheiro que é meu, que está na conta que o banco tem para eu utilizar. Portanto, como eu disse, verificámos que em 2017 houve uma subida de 7% e estas subidas vêm-se verificando desde 2009 de forma abrupta e que torna a vida de um consumidor, de um cliente bancário, cada vez mais cara e inaceitável do nosso ponto de vista, e temos feito imensas ações. No ano passado lançámos a ação do cartão vermelho às comissões e, portanto, continuamos o nosso esforço para tornar a vida dos consumidores portugueses menos cara na relação com os bancos. Também no âmbito dos cartões contactless, uma das nossas preocupações tem a ver com a liberdade de escolha dada aos consumidores, porque como esta tecnologia é inovadora, mas poderá acarretar alguns riscos, consideramos que deverá caber ao consumidor a decisão se quer ou não ter este tipo de cartão. Logo, não nos parece correto que um banco atribua um cartão deste tipo ao consumidor sem lhe perguntar se de facto quer. Na nossa opinião, é o consumidor que deve
decidir se quer ou não ter este tipo de cartão, ou se prefere ter um cartão normal sem esta tecnologia associada. Portanto, também importantíssimo, como eu referi, foi uma parceria que nós, a DECO, fizemos com um dos emitentes de cartões, a Unicre, em Portugal, que lançámos um cartão de crédito que veio de forma singular concorrer e abater alguns dos cartões que tinham taxas de juros abusivas no mercado, e nós, com um contrato redigido por nós, sem cláusulas abusivas para os consumidores, sem a cobrança de anuidades, com um reembolso de 1% em compras, como eu disse, e com uma taxa de juro que era, na altura, extremamente competitiva no mercado, e sem a obrigatoriedade de abertura de conta, viemos introduzir no mercado um cartão de crédito que veio a revolucionar o mercado de cartões em Portugal. Atualmente, a TAEG deste cartão tem 10% se não tiver a vertente do cashback, ou 15,8% com a vertente do cashback, e é um cartão extremamente competitivo no mercado português. Vamos então agora verificar se de facto tem alguma pergunta para esta apresentação. Eu dou as boas-vindas ao Jorge, que acaba de se nos juntar a nós. Bom dia, Jorge. Bom dia. Enfim, enquanto vêm as perguntas, enquanto podes verificar aí se há perguntas, eu queria, deixa-me que vos cumprimento a todos, e queria, como vocês calculam, agradecer ao Vinay o facto de estar a colaborar connosco neste ato público. O Vinay foi um grande reforço, um reforço qualificado que a DECO garantiu, mais recentemente, enfim, em termos de assessoria, mas também já no tempo em que ajudava, em que participava ativamente e era responsável por setores financeiros nas revistas. Portanto, o Vinay tem tido um papel, enfim, pedagógico, extremamente pedagógico na sociedade portuguesa, do lado dos consumidores, e como vocês sabem, enfim, esta matéria é uma matéria extremamente difícil para todos nós. Os consumidores, digamos, têm pela frente muitas vezes uma postura um pouco hermética, um pouco fechada da parte dos bancos, e portanto nós temos que desbravar esta selva, e o desbravar desta selva é possível quando temos bons técnicos, quando temos técnicos que conhecem o outro lado das coisas, e temos connosco o Vinay, que tem essa possibilidade, tem esse conhecimento. Tem-nos ajudado muito, quer na Comunidade Europeia, portanto no nosso papel e no contributo que os consumidores têm dado na Comunidade Europeia, junto à Comunidade Europeia, mas também tem-nos ajudado muito internamente, com parceiros, ajudando-nos a ter opinião sobre as coisas, ajudando-nos a fazer reivindicações sobre esta matéria, portanto, a percebermos, a conseguirmos ter uma interpretação mais correta deste tema. Este tema é difícil, nós sabemos que é muito técnico. O Vinay, apesar de tudo, tem a capacidade de conseguir traduzir em linguagem mais comum todos estes temas. O que é facto é que o Vinay, enfim, hoje demos um bom contributo. Eu estou convencido que ele estará disponível para uma nova vinda cá, se nós sentirmos que da vossa parte há interesse nisso. Eu tenho a certeza que vai haver. Utilizem, portanto, não só a sessão de hoje, com perguntas, se eventualmente as quiserem fazer, mas mais do que isso, utilizem o filme que vai ser, a gravação que vos vai ser mandada, utilizem-na para, enfim, para mastigarem, para digerirem com mais tempo e com mais, enfim, e com mais conhecimento e com mais capacidade de entrar nele. Mas fundamentalmente, por favor, divulguem-no junto de técnicos da administração pública, divulguem-no junto de turmas da universidade. Há aqui muita matéria muito interessante, há aqui um penetrar num território difícil, e o filme, a gravação, o material que foi mandado previamente, digamos, todo o material de apoio que nós mandamos é fundamental para conseguirem, enfim,
melhorar o desempenho enquanto cidadãos e enquanto membros de uma associação de consumidores na vossa sociedade. Nós não temos dúvidas nenhumas que esta é uma área difícil em que as associações de consumidores têm de fazer investimentos. É uma área em que as associações de consumidores têm que marcar presença. É uma área em que os consumidores estão cada vez mais, eu diria que, são cada vez mais contactados, são cada vez mais desafiados a entrar e muitas vezes nem sempre para bons caminhos. Ora bem, se nós tivermos consumidores mais informados, se nós tivermos, nós próprios, enquanto associações, a capacidade de ajudar os consumidores a serem consumidores mais exigentes, mais informados e mais exigentes, vamos obrigar a que os bancos que atuam nos nossos países, sejam também mais sérios, sejam também mais transparentes. E, portanto, é este trabalho que uma associação como Retaguarda deve prestar. Eu diria que a Retaguarda é como guarda avançada, porque ao mesmo tempo deve exercer uma pressão junto do poder político e junto do poder económico para melhorar as questões, para melhorar a legislação, para melhorar a postura, para ser, digamos que, para tornar uma relação mais pacífica entre os consumidores e a banca e as sociedades financeiras. Nós aqui em Portugal, como o Vinay teve a oportunidade de dizer, já iniciamos este caminho há muitos anos, sentimos de facto que somos, enfim, que nada seria igual se não desenvolvêssemos este trabalho junto dos nossos associados e junto dos consumidores em Portugal. Temos dado passos, eu diria que vagarosos, eventualmente, porque é uma matéria difícil, mas passos consistentes, e sentimos que temos de continuar a aprofundá-los e temos de continuar a percorrer este caminho. E fazemos-lo com técnicos como o Vinay. Portanto, vocês, se não o têm, procurem economistas, procurem financeiros nos vossos países, procurem estudantes de economia e de finanças para vos ajudarem nesta matéria. Este é um apoio importante, e é um apoio que funciona para os dois lados. Os jovens juristas, os jovens economistas, os jovens financeiros gostam de ajudar, de entrar neste trabalho. As nossas associações lucram com a entrada deste reforço técnico nas nossas associações. Hoje tivemos 7 países a acompanhar esta sessão, o que é bom. É o lançar de uma semente. A semente com certeza ficará convosco e vai florir. É isso que pretendemos. Lembrávamos, por outro lado, que vamos ter uma Assembleia Geral no dia 4 de Abril. A Assembleia Geral já está convocada, já está divulgada. A participação das associações membros da Consumare é fundamental, porque as Assembleias Gerais, para além de prestarmos contas do nosso trabalho, queremos necessariamente ouvir as vossas opiniões, as vossas sugestões, as vossas ideias. A Consumare é um trabalho de todos e todos têm o dever e o direito de colaborar. Vou deixar o Vinay e vamos ver se ainda há perguntas em que eu possa responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge, pelas palavras muito simpáticas. Estamos só aqui a ver se de facto há alguma questão nesta altura. Caso contrário, na minha apresentação também tem o meu e-mail. Poderão sempre enviar as perguntas para a Graça, que depois me encaminha as vossas questões, e tentaremos ser o mais breves e mais detalhados na resposta que vos poderemos enviar. Portanto, penso que posso então terminar. Vejo uma pergunta no Skype. Ok, muito obrigado pela vossa atenção, e esperamos que possamos ter uma oportunidade para falarmos novamente numa outra sessão. Obrigado, bom dia ou boa tarde, dependendo do vosso fuso horário. Obrigado. Cabo Verde não quer. Não tenho perguntas aqui também. Às vezes Cabo Verde quer. Que a gente lhe diz. Sei. Tens água? Tens.
depois ali a transmissão já. Vamos ver, não. Vamos ver. Está aqui, não conta. Não queria estragar. Vou vir ali, pá, muito interessante, pá. É como costume, não é? Correu bem, acho. Desculpa não estar aqui, Não, faz mal, eu não sabia. Enfim, estava a descansar, pensava que a Graça estava, mas eu não via Não. mesmo que tinha o meu telefone a carregar. Pois, eu deixei-lhe uma mensagem. Eu era para não sei desligar, não sei onde é que está o botão. Mas, pá, Chama-se o nome. mas tiveste apoio suficiente, foi? Não, está o Foi dar, nome. mais ou menos. Para instalar tudo. Sem problema. Acho que não. Só desligar. Pronto, pá, olha, pá, isto é semear, pá. Sim, acho A que sim. esperança que... Com o tempo isto pode ser de outro modo.